O Congresso Nacional se convenceu de que as blusinhas da Shein e os eletrônicos do Ali que nós compramos precisam ser taxados mais uma vez. E parece que o presidente Lula também não faz muita questão do impacto da medida em sua popularidade, assim como a primeira-dama, a Janja, que já se envolveu com essa discussão em um passado recente, por enquanto não falou nada a respeito. Só que antes de explicar o que vai acontecer com as nossas compras internacionais de até US$ 50, é preciso contextualizar a discussão em andamento no Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal da Prática Política. Peço inscrição no canal se não for inscrito ou inscrita, o like no vídeo e o seu comentário. O Congresso Nacional está prestes a encerrar a discussão de um projeto de lei que garante o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. Este programa chegou a ser instituído pelo governo federal por meio de medida provisória, que caducou, ou seja, perdeu a validade antes de ser apreciada no Congresso Nacional. O programa é considerado importante para a indústria brasileira à medida que reduz o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e oferece incentivos fiscais para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. Só neste ano, o governo federal estima 3,4 bilhões de reais em incentivos e 19,3 bilhões de reais em 5 anos de programa. É importante que os veículos que venham a ser fabricados no país, a partir dessa estratégia do governo de internalizar a produção de componentes, sejam comercializados por preços condizentes com a nossa situação financeira, a situação financeira da maioria da população. Que a população consiga efetivamente, ao final das contas, adquirir estes veículos. Fiz questão de explicar isso porque deputados e senadores consideraram por bem agregar a esse projeto de lei a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até US$ 50, o que dá, no câmbio atual, cerca de R$ 250. Estão criando essa taxação em nome de atender a uma reclamação de concorrência desleal de grandes varejistas brasileiros. No rol de varejistas estão lá o Luciano Hang, da Van, Flávio Rocha, da Riachuelo, entre outros. Atualmente, o governo federal mantém isenção de impostos federais nas compras internacionais de até US$ 50, que desde agosto de 2023 tem a incidência do imposto estadual, o ICMS. Acontece que o governo Lula, mais especificamente o Ministério da Fazenda, decidiu que os estados precisavam recompor suas bases de arrecadação, depois que em 2022, no último ano de Bolsonaro, o Congresso e o governo optaram por reduzir a alíquota do ICMS à força, numa tentativa de reduzir o preço dos combustíveis nas bombas, sobretudo. Você deve se recordar de como o ICMS esteve na pauta em 2022. Na época, a sanção da lei pelo presidente Bolsonaro, em junho de 2022, foi vista como eleitoreira. E foi eleitoreira mesmo. Em 2023, o governo Lula decidiu recompor a arrecadação dos estados, aplicando a cobrança do ICMS nas importações de qualquer valor. Tanto é que hoje compramos nos marketplaces, nos aplicativos, nos sites, e pagamos o ICMS em todas as compras. A única vantagem é que agora aquilo que compramos efetivamente é entregue. Graças a esse acordo do governo federal com os estados cobram o ICMS nas compras internacionais e o governo federal é quem arca com o déficit político, desgaste político da medida. Você, assim como eu, nunca viu nenhum governador falar sobre a taxação das compras internacionais. Eu tenho certeza, e olha que são os únicos e os atuais beneficiados pela taxação. Tarcísio, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Cláudio Castro ou Jerônimo Rodrigues e Rafael Fonteles, para não ficar só no de oposição ao governo federal, nunca deram um pio sobre a grana que tem entrado nos cofres de seus governos via ICMS, via a cobrança do ICMS sobre as compras internacionais. O governo é quem tem, como eu disse, arcado com esse desgaste político. Tanto é que no ano passado, em 2023, o governo federal tentou acabar com a isenção, mas, dada a repercussão negativa, manteve até agora.
Até a primeira-dama, a Janja, entrou na história e mentiu ao falar que a taxação seria apenas para as empresas e não para os consumidores. Ela e vários influenciadores digitais afirmaram isso. Quem está pagando são os consumidores, que agora terão que pagar ainda mais. Diferente do grande varejista, que tem meios para importar os produtos com muita vantagem, o pequeno comerciante não tem. Geralmente, o pequeno comerciante vai lá, compra nesses sites ou aplicativos, importa como consumidor para revender aqui no Brasil e garantir com isso uma renda extra. Já que no Brasil, dada a nossa renda média, muitas pessoas, a maioria esmagadora, precisa de uma renda extra para passar o mês. Outra coisa, eu nunca viajei para fora do país, mas quem viaja tem isenção de US$ 1.000. É isso mesmo, US$ 1.000. Você pode comprar até US$ 1.000 em produtos lá fora e passar batido na alfândega. Agora, o brasileiro que não consegue viajar terá de pagar no mínimo 20% mais o percentual do imposto estadual ICMS em suas compras internacionais. Aqui existe um recorte de classe que beneficia quem tem a possibilidade de viajar para o estrangeiro em detrimento de quem não tem a mesma possibilidade. Outro ponto que considero importante dessa discussão é como a cobrança da taxa não vai recair apenas sobre a classe média brasileira, como alguns têm afirmado. Engana-se quem acha que só pessoas de classe média realizam compras na Shein ou no AliExpress e tantos outros, por exemplo. Muitas pessoas recorrem a essas plataformas de vendas não só pelo preço, mas principalmente pela variedade de artigos. Eu mesmo sou a favor de que a indústria nacional tenha condições de fabricar no Brasil o que importamos. Sei que não será possível fabricar tudo, mas o que for possível já é muito bem-vindo. O que não dá é garantir, por meio dessa taxação, que alguns varejistas, com facilidades nas importações, monopolizem a venda do que eles próprios têm chamado de bugigangas. Isso também é curioso nessa discussão. Tratam como bugigangas as importações da China, quando eles querem importar essas bugigangas para nos vender mais caro. A expectativa é de que o presidente Lula não vete a taxação das blusinhas, como ficou conhecida a medida. A articulação política do governo teria selado um acordo com os parlamentares e garantido que o presidente vai sancionar a lei como um todo, sem vetar também este tópico da taxação das blusinhas. A ver qual será o peso da medida na popularidade do presidente. E principalmente, mais do que isso, principalmente o impacto da medida no mercado interno. De novo, não sou contra produzirmos o que importamos. Só não concordo com a ideia de que, taxando a importação, por si só, passaríamos a outro patamar industrial. É isto que propõe o Congresso Nacional e é isto que o Lula deve sancionar. A taxação pura e simplesmente. É um erro taxar ainda mais as importações sem levar em consideração outras condicionantes que poderiam já constar, por exemplo, desta lei que deve ser sancionada pelo presidente Lula, depois de encerrada a tramitação no Congresso, já foi votada no Senado, tem a votação na Câmara, onde deve passar, e depois vai a sanção do presidente Lula. Taxação por taxação não vai mudar muito o mercado interno e, sobretudo, a indústria brasileira. O que vai é garantir a esses importadores, grandes varejistas, que têm muita facilidade na importação, que eles aumentem a sua margem de lucro a partir do momento em que vão importar as tais bugigangas e nos vender ainda mais caras. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Peço a sua inscrição no canal se não for inscrito ou inscrita, o like no vídeo e o seu comentário também. Forte abraço, até a próxima, tchau.